Estamos aqui ao vivo com mais um programa do Advento, mais um episódio, né? Mais um É a episódio. primeira vez que vai ter isso. Mais um episódio do AdventoCast, uma mesa, uma conversa e uma família. Família. Hoje a gente está aqui com a Silvana, com o Gilmar. Eu estou com o meu esposo, gente. Hoje a gente tem um host novo, né? Ele tá nervoso. Ele tem medo que eu chame a atenção dele no episódio. Eu falei que eu Mas a não vou primeira chamar. vez, sempre Aham. tem a primeira vez, né? Isso. A sorte que o Gilmar tá aqui para ajudar ele, né, Gilmar? Primeira vez também. É isso aí. Quero expressar a minha alegria de poder estar aqui com a minha esposa, né? A gente está sempre atrás das câmeras, né? Mas hoje a gente está com o privilégio de poder participar de uma entrevista e com esse casal abençoado, amor. Casal abençoado, né? Isso. Antes da gente conversar um pouquinho com o Gilmar e com a Silvana, que são bênçãos aqui com a gente hoje, eu quero agradecer por esse tempo, agradecer a Deus por esse tempo, pelas pessoas que estão nos assistindo e pela vida das pessoas que ainda vão nos assistir. Amém, né? Então, que benção poder receber vocês aqui, um casal especial, um casal aí que não só eles, amor, lideram no Advento, mas também toda a família, os filhos. Então, o Gilmar e a Silvana, eles têm 3 filhos. Coloquei o nome deles aqui para não esquecer, vida. É, sabe como que funciona a primeira vez, né? O Robson, isso, Isso. o Robert e o Rafa, né? O Rafael. Que bênção. E como que é assim? A gente está aqui, logicamente, para ter uma conversa bem tranquila, bem descontraída, né? Temos o privilégio de vocês estarem aqui. E a gente queria, assim, já de cara que vocês se apresentassem, que vocês contassem para a gente como é que foi essa vinda né, lá de Almirante Tamandaré. É isso? Não, São José dos Pinhais. A São José, ó, ele tá nervoso, errou. Primeiro, sejam bem-vindos, né, gente? Vamos lá. Me ajuda aí, amor, porque é a primeira vez aí. Então, vamos lá. Sim. Vocês são cofundadores do Advento. Antes da gente começar, e depois a gente vai conversar um pouquinho o que é o Advento, mas assim, conta pra gente um pouquinho, né? Primeiro, quem é a Silvana, quem que é o Gilmar e como que o Advento entrou na vida de vocês. Porque a gente sabe que hoje a gente está aqui, que o Advento Cast existe, que vocês estão aqui, nós estamos aqui por conta de uma trilha, mas o pessoal não sabe do que se trata essa trilha. A gente já falou algumas vezes, então assim, você quer começar, seu Gilmar, mas como que iniciou o Advento na vida de vocês? Então tá, eu começo então. Tudo bem. Vamos lá. Pô, me deu o privilégio. Claro, hoje. né? Nossa. Ela me escolheu primeiro aqui. Então é muito bom. Nossa, pra gente é uma alegria imensa, né? Estar participando deste episódio, sabe? É uma alegria. Logo mais poder compartilhar nossa história, né? Mas o Advento foi uma coisa assim impressionante. O Ian, né, que é um dos principais ali, ele nos liga um dia, né? Diz, olha, tem um negócio bem legal aí, tal, mas só que ele não deu muitos detalhes assim. João, você topa? E como eu já era conhecido há alguns anos, né? Eu pensei, mano, ele não vai me colocar numa furada, não. Vamos nessa. E foi, se botou, Vamos nessa. se Daí, bolhou, né? vamos nessa, Ivana. Vamos. Conversamos com os nossos filhos, né? Vocês topam? Estavam os 3 conosco, né? Imediatamente eles toparam, vamos embora, e vamos. E nós amamos essa história, embora que nós não tínhamos nenhuma experiência de trilhas, coisas assim, sabe? Mas foi muito bom. E começou a fazer uma parte da nossa vida, tipo o Advento. Qualquer coisa do Advento, a gente procura estar juntos ali, porque mudou a nossa vida, mudou a nossa família, trouxe coisas maravilhosas para nós. Então, o Advento é uma coisa assim que ela veio, caiu. A gente crê que, seriamente, é um projeto de Deus, deveria estar no coração de Deus, e Deus usou o Ian e mais os colegas ali para nós começarmos esse projeto. Começamos com 32 pessoas, 34, né? Hoje já nem sei quantos. Hoje já perdeu as contas. Já aumentou, tá bem mais, né? Isso. E aquilo que era para ser uma única edição, né? Apenas um sábado à tarde ali, ó, passou a ser um negócio sério e, graças a Deus, muito abençoado e muito abençoador de pessoas, muitos testemunhos ali do que Deus tem feito na vida das pessoas através do Advento. Que legal, Gilmar, que legal. E a gente sabe que, além de participar, vocês são uma cobertura espiritual do Advento, né? Sim. Nós já falamos aqui que o tracking, a gente fala do Advento, mas é o Advento Tracking, né, amor? Depois a gente tem que explicar um pouquinho isso. Mas, assim, o Advento Tracking é uma imersão espiritual e de inteligência emocional, que eu creio que seja a representação do Advento Tracking, que é o quê? A família, nós estamos aqui em família.
Quando eu fui participante, a Silvana estava lá me servindo, né, Silvana? Sim. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a questão do servir, porque o propósito do advento é servir, certo? E assim, quando eu olhei para vocês, foi uma resposta de oração na minha vida. Porque quando eu olhei você, o Gilmar, os meninos, naquele momento, naquela trilha, a Dani não está aqui hoje, mas ela está nos bastidores. Ela fala assim que toda oração alinhada com a vontade de Deus, que é levada para o advento, é respondida. Ou seja, é respondida do jeito que Deus encontra a função para ela. E a minha oração, olhando para vocês naquela trilha, foi a oração de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu anotei, Josué 15. E eu via vocês e para mim assim foi muito emocionante. E eu consegui levar meus filhos para a trilha e Deus me honrou. Então, eu quero que você me fale um pouco disso, sabe, Silvana? De servir e o quanto pra gente como mulher e mãe, esposa, porque é esposa, mãe e mulher que busca ser uma mulher segundo o coração de Deus, que é difícil, é muito difícil hoje. Mas o que que é, assim, qual é a importância do advento disso? Porque ele vai plantando no coraçãozinho da gente não digo, aquele amor no servir, né? E já te agradeço aqui, em frente às câmeras, por ter me servido e por servir tantas mulheres. Para nós é um privilégio, né? Nós devemos sempre seguir o exemplo de Jesus, né? E se nós queremos seguir o exemplo de Jesus, nada melhor do que servirmos ao nosso próximo. E eu vejo assim que desde a primeira vez que nós, né, conforme o Gilmar falou, né, mencionou, que nós não tínhamos essa experiência de trilha e tudo mais, né? Mas o fato de você, né, se doar ao próximo, nós já vimos há anos já, né? É coisa que nós amamos fazer, né? Nos doar ao próximo. E o advento simplesmente, né, foi mais um canal, né, de bênçãos assim, para que nós estivéssemos sendo bênção na vida de outras pessoas. E realmente, desde da primeira vez que eu servi, eu vi que a gente fez muita diferença na vida de muitas pessoas que estavam desesperadas, já não tinham mais esperanças, né? E o advento foi bênção na vida das pessoas. Através do primeiro, veio o segundo, e ali foi, a gente começou a ver que realmente estavam pessoas, né, vidas sendo transformadas, né? E diante disso, né, cada dia mais, né, cada evento, né, cada advento, né, ó, vai ser tal dia. Aí nós já, vamos, com certeza, né? Não tem nem o que perguntar, mas, Na né? verdade, eu esqueci de falar, né, inclusive, nós estamos usando uma camiseta diferente hoje, né? Sim. A minha esposa tá chique, tá linda, maravilhosa, né? Mas nós estamos com uma camiseta diferente, né? E isso tem a ver também com Sim, o advento, né, Silvana? Vamos exatamente. falar como que a gente adquiriu a camiseta, isso é a parte. Depois que É, a isso é a pessoa parte. participar, né, ela Exato. descobre. Mas aí, né, o fato de ser mãe, estar ali com a família, com os Sim. filhos juntos, também é bênção, né? É muito gratificante, né? Você estar com a tua família ali. A tua mãe A minha mãe, cozinha, a minha sempre um mãe amor. a minha mãe foi incrível, porque, né, teve uma edição do Advento que ia estar apenas, né, a Dona Vera, ia Uhum. estar, né, na cozinha, né? E aí o Irian, né, me mandou mensagem, Silvana, você topa ajudar, né, a Dona Vera e tal, né? Porque as outras cozinheiras vão ter compromisso e tal. Daí eu falei pra ele, não, eu sou ali para servir, né? O Sim, que, né, tiver ao meu alcance, que você acha que eu sou capaz, vamos lá, vamos nessa, né? sim. Eu gosto de estar ali, né, como, né, A gente gosta de estar na trilha, mas se na precisar, a gente vai servir onde for. aonde for Isso. necessário, né? E aí eu lembrei da minha mãe, que minha mãe sempre gostou também de cozinhar e tal. Aí eu citei o nome da minha mãe. Aí quando eu falei pra ele, ele falou: "Não, perfeito, né? Uma Chama bela. ela, leva ela junto, e tal". Aí falei pra minha mãe, nossa, ali foi amor à primeira vista também, sabe? Sim. Aí ela gostou e disse assim: "Não, eu vou e agora aonde tiver o advento eu tô". Ela tá junto. E ela tá junto, sabe? E ela é, nossa, é um exemplo pra mim, sabe? Uma benção.
Amor, você falou um pouquinho das camisetas. Essas camisetas são dos vencedores, né? A Isso, gente tá dando uma não olhadinha. dá pra falar, mas É, mas dá pra falar, dá pra falar. O pessoal tá todo pinchado hoje aqui da gente, menos eu, os laranjinhas que a gente fala, mas assim, essa camiseta, a gente tem que ser merecedor. O que que a gente fala de ser merecedor? É você se doar pra servir. Exatamente. E assim, ó, uma das coisas que eu acho que a gente pode conversar com eles, né, é que vocês acho que não chegaram a participar como seguidor, entraram como vencedor direto, né? Direto. Vocês são a cúpula. É. Vocês são a. não, Direto. até inclusive estava conversando aqui, acho que com o Ian, se não me engano. Aham. Ele até falou, ó, o Gilmar e a Silvana são também fundadores Fundador. São os bola de ouro. Primeiros, primeiros. Isso. E até assim, amor, eu conversando, lógico, a gente tem muito que aprender ainda. Nós também somos casados, né, há pouco tempo, né? Uhum. Um ano e alguns meses, 2 Quantos meses. meses? Ele tinha que saber quantos meses e quantos Um ano e 2 dias. meses. É, Dia exatamente. 17 de novembro de 2025 nós nos casamos. Ah, não, tá Então, errado, né? 24, amor. Acertou? Eu ia chegar e falar, mas ele não falou, Silvana. mas Agora, quanto tempo faz ser casado, Gilmar? 31 anos. Ah, viu? Dizem que- 31, Ah, 32. Viu só? Filho já tem. Gente, nós vamos marcar depois um outro episódio de questão- casos de família. mas assim, voltando ao que a gente estava conversando, nós também, além de sermos casados aí há pouco tempo, lógico, também temos o conhecimento com o advento é o começo nosso também, né? Sim. Sim. Nós já participamos de algumas etapas, né, do advento. Eu queria saber, assim, de você, Gilmar, como um dos cofundadores, né, do Advento, como que é essa questão de casa mesmo, assim, né? Ser o pai ali, né? O homem, né, da casa, e aprender mesmo contigo também uma receita, né, para poder conciliar, né, a família, o projeto. Como Uhum. que é? Conta aqui um O pouquinho pra gente. trabalho, muitas vezes, as Trabalho, contas, aí as a contas, gestão de dinheiro, de esposa, né? isso, essa gestão mesmo, assim, ó, até a Rico falou bem certinho que eu ia falar que essa gestão de família, vocês dois, na verdade, juntos, né, servindo, Uhum. que eu acho bonito, mas porque eles servem família. E Família. nós queremos também levar nossos meninos aí Que é o depois, que a com gente certeza, falou. né, a gente Uhum. falou, né? Então você serve em família, vocês dois, os meninos a gente vê também que estão ali, né, correndo por lá e para cá. Como que conta um pouquinho pra gente como que é essa Eu digo assim, a primeira coisa é desafiador. é, Você sempre foi do ministério, né? Se você quiser contar um pouquinho, que eu sei que a gente sabe que você foi pastor, enfim, se quiser fazer um resuminho para. Longas histórias. Então, a gente começou no ministério ih, muito recente. Se eu começar dessa história assim, Vocês se conheceram na igreja, os dois ou não? igreja, Na igreja. igreja. Ele era lá na divisa da Argentina e eu em E São José São dos José dos Pinhais. Meu Deus, e aí? Aí Bem ele, urbano, eu rural, e ela Ele veio fazer missão. aí ia ele fazer veio para missão. Curitiba estudar para ser pastor. Exato. olha só, Mas É o isso eu que tinha uns isso 13 começou, anos, tipo né? assim, é, eu tinha 8 anos de idade, o pessoal conta, eu não lembro muito disso. Até nós fomos para Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né? Daí nós encontramos os meus pais da fé, quer dizer, os filhos, né, dos nossos pais da fé. Aham. Aí eles contam, né, que perguntavam para mim, que apelido era carinhoso, né? Era Zima, né? Mas o que Só você. mais um pouquinho Sim. perto do microfone Ah, de você. Isso. tá. Não, pode puxar assim, ó. Puxa ele assim. Aham. Isso. Aí você fica. Ok. Perguntavam o que você quer ser quando for grande, quando for adulto. E disse que eu dizia, eu quero ser um pastor. Pastor, que eu achava bonito aquilo, né? Uhum. Chique, né? sim, sim. Aí o tempo passou, 14 anos desci as águas batismais. Aos 18, 19 anos estava ingressando no seminário, né? Estudar para fazer o curso teológico, assim, Teológico, como né? pastor, né? Uhum. E ali fiquei. Aí já tinha feito um bom tempo, tudo, ajudava em programação de rádio, antiga. Não, ainda tem, né? Rádio Marumbi. Sim, existe Eu ainda. fazia aos domingos de manhã, nós tínhamos um programa lá, a igreja tinha um programa e eu Que legal. Você era radialista? fazia algumas participações raras, assim, ó, Que mas fazia. legal. E eu gostava muito disso, né? Imagino. E aquilo passou. A gente ficou acho que um ano no internato, numa república ali, acho que 8 meninos morando num quarto. Imagina a confusão que dá. Nossa, pois é. Pensa, um de um lado, outro do outro.
os urbanos com os rurais e assim, a gente brinca É uma assim, mistura, né? uma mistura de tudo, né? Tinha os nossos conflitos, né? E com o passar do tempo, ali, acho que um ano e pouco, dois, começou uns voltarem para suas cidades, tudo, e eu fui ficando, e assim por diante, né? Aí passou um período de tempo ali, houve uma decepção, eu me decepcionei. E aí houve um período assim na minha vida que foi cerca de uns 3 anos e pouco, parei que eu descri de Deus de uma forma, olha, não, Deus não existe, Você tinha Deus é uma 19 anos. farsa, já 19 para 20, 19 para 20 anos. E não, né, não tinha mais o que me fizesse voltar a acreditar em Deus, sabe? E aí passou um tempo, período, né, daí a gente se conhecemos, fomos morar juntos, nasceu o nosso primeiro filho, Robson, e o grande desafio foi que ele tinha 8 meses, né? Não, um pouquinho Uhum. mais. Tinha já 1 ano É, e 8 e ele meses. tinha uma Puxar um pouquinho mais dificuldade, perto né? do teu também. Só puxa pra você. E Isso. uma equipe médica me chamou lá Uhum. e, olha, a situação do filho de vocês é grave, tal, tal, olha, pela probabilidade aqui, aos 12, 13 anos, ele não vai mais poder caminhar, e aí ele vai ter que ficar em cadeira de roda, tudo, né? E daí ele falou, eu lembro que uma das médicas me perguntou, você acredita em Deus? Você Hum. acredita em milagre? E você? E eu fiquei, não. Mas seria bom. E assim por diante, né? Aí Sim. passou um período de tempo, né? E eu lembro-me que a gente estava daí, voltamos, né? O menino nasceu e assim por diante. Houve todo, né? Houve todo um processo ali no hospital, tudo, né? Mas para honra e glória do Senhor, hoje ele está bem, graças a Amém. Deus, caminha tudo, né? E aí interessante que, passados-se esses tempos, ainda naquela turbulência, ele já tinha passado um bom tempo, né? Ainda eu estava na descrença de Deus, né? É. E aí um dia eu estava posando, dormindo numa casa de uma amiga nossa, muito amiga, né? Ela saiu viajar com o marido dela, que era caminhoneiro, e eu fiquei dormindo na casa lá, ficava, trabalhava, né? Daí já ficava ali, Cuidando sabe, para ali, né? cuidar da casa, Uhum. tudo. E eu lembro-me que era uma manhã, madrugada, não sei precisar o horário, assim, mas eu imagino que fosse umas 3 horas da manhã. Eu lembro assim que eu estava dormindo, tranquilo, e Uhum. de repente alguém me chamando, alguém me acordando, e eu fiquei meio assim, meio perturbado, mas eu estou sozinho nesse lugar, Hum. não tem ninguém aqui comigo. Mas eu lembro que por umas 3 vezes me chamou, Gilmar, Gilmar. Aí quando foi acho que na terceira vez, eu meio sonhando assim. Aí ele disse, por que você me abandonou? Volte para mim agora. Aí não teve, daí eu entendi, daí eu caí, prostrei-me diante de Deus, e eu vejo que ali foi o meu chamado para o ministério, ali foi a minha entrega para o Senhor verdadeiramente, e aí a gente tocou essa vida assim. Daí teve vários períodos e tudo, né? A gente foi pastor, fomos missionários, né, por Isso vocês 12 anos. tiveram as crianças e já estavam Tivemos as juntos, e crianças. você foi só o primeiro. O primeiro, Só que tinha o Robson. Só o mais Nesse velho, né? eles período, foram nós bem só tinha o espaçados um do Robson. O outro. Robson deveria ter o quê? Acho que uns Mas 2 você foi mãe com quantos anos? Novinha, né? Porque eu tô fazendo as contas da idade É, dele. É. Você vai pensando na assim, verdade, assim, ó, eu fiquei muito grávida com novo. 14 anos. Sim, Eu completei 15 anos em março e junho, nosso primeiro filho nasceu. sim. Foi o Sim. Robson. Sim. E aí ele tinha 1 ano e pouco quando aconteceu isso com o Gilmar e tudo. Aí voltou a família pro ministério. Isso, no entanto que Nós três. quando eu estava grávida, nós pertencíamos a uma outra denominação, né? E no dia do meu batismo eu falei para ele assim, Gilmar, eu vou me batizar. Aí eu já estava grávida, já de 9 9 meses meses, já, né? né? Estava. Uhum. E aí ele disse assim, eu tenho que trabalhar. E ele foi trabalhar. Eu fiquei triste, né, por ele dizer que não ia no meu batismo e tudo. Mas, né, vida que segue. Fui e tal, me batizei, né, grávida, com um barrigão enorme. E aí o pessoal dizia assim, né, mas e Cadê o pai dessa você, criança? né? Você, na hora do batismo, eu falei assim, já batiza só de uma vez só, né? E a gente até riu, né? E aí, para minha surpresa, ele disse que ia trabalhar. E quando eu cheguei em casa, né, do batismo, ele estava bêbado em casa. E aquilo É esse período assim, do distanciamento foi de nesse Deus período que levou ele eu estava ao fora da alcoolismo. igreja. Isso. Entendi. Uhum. E aí, aquilo assim, eu falei assim, Senhor, Por quê? né? Por quê? Porque quando eu conheci ele estava em Curitiba Ser estudando para pastor. ser pastor. E eu falei assim,
né, é isso que o Senhor quer, né? E eu falei, Senhor, eu conheci ele levando a tua palavra, né? E agora, né, já não isso não acontece mais, né? Então foi a igreja, a denominação que eu pertencia, né? Me ajudou muito, né? Fazendo campanha de jejum e oração e tudo, né? Para que ele retornasse, né? Para que ele voltasse a levar a palavra de Deus, né? Às pessoas. E ali demorou, eu acho que, né, uns 3 anos, né? Eu Aí sou isso. depois Vamos supor. desse episódio que aconteceu, né, lá no interior e tal, né? O nosso filho daí já estava com 1 ano e pouco, acho que quase 2 anos, quando isso aconteceu. E aí foi que, diante né, dessa situação do nosso filho, né, de 1 ano e 8 meses, eu descobri que ele tinha luxação no quadril. Aí ele, né, voltou para, né, para a igreja e tudo. E aí foi que o primeiro, né, ele foi ordenado a diácono, né? E aí daí foi que nós fomos né, para Santo Antônio do Sudoeste, onde mora o meu sogro, né, Entendi. atualmente. E ali começou, O ministério. né? O ministério nosso começou ali. E aí nós descobrimos que o nosso filho tinha luxação congênita no quadril. Aí nós ficamos 2 anos praticamente sem sair de casa com ele e tal. E pelos médicos, né, ele não iria andar a partir dos 12 anos, mas o nosso Deus é Deus possível, né? Fez a obra. E ele é perfeito, graças a Deus, corre, anda, né? E aí seguiu a vida do ministério, veio as outras crianças. Exato. Isso, Uhum. daí lá em Novo Hamburgo, aí no caso de diácono, né, daí nós saímos dessa denominação, voltamos para Batista do Sétimo Dia, ao qual nós éramos antes, né, há 6 anos atrás, e, e aí foi que ele foi ordenado a pastor. A primeira igreja que ele pastoreou foi em São Paulo, São né, Paulo, capital. Aí o Robson já estava com 7 anos. 7 anos. Era o meu E companheiro. você era É, a companheira E dele no eu ministério, sempre sempre junto porque com nós ele. sempre Sempre entendemos junto. assim que família é para andar juntos, junto em Perfeito. todas as circunstâncias. Então eu digo assim, ó, não foi o meu ministério, foi o nosso ministério. É. E é o ministério de vocês, vocês estão aqui, né? E Exato. é onde leva o nome um dos slogans do Advento. Isso. Exatamente. Família Família anda junto. anda anda junto. junto. Aí quando o Ian falou assim, Gilmar, vamos andar, a família anda junto no mato, bora, né? Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse é o momento. Aham. Não, Não, exatamente. e até lembrando um pouco essa questão do mato, a gente também, quando a gente conheceu o Advento, o que a gente conhecia do Advento era isso, ó, vai ser no meio do mato. Na E a minha verdade, esposa, assim, é porque a gente se conheceu, né? Eu sou desbravador também, a gente Uhum. Tem, sempre estava no acampamento e tal. E ela também, ela gosta de trilha, pedalada e tal. E aí vem esse convite, né, amor? E aí a gente passou a entrou. conhecer e falou, ó, é meio do mato, vamos lá, vamos encarar então, né? Vai dar. Legal. Gilmar, você pediu pra gente te lembrar sobre um episódio que vocês participaram de um seminário de geração a geração. Ah, sim. Lembra que a gente conversou? Lembra? Exato. Isso. Uhum. Isso. Isso. Aí eu queria que você contasse um pouquinho. Então, a vida do ministério de vocês seguiu. Eu até conheci a igrejinha, acho que ele foi pastor lá perto da sua casa, né? Ou não é aquela igreja que atrás da casa da sua mãe? Né, aquela lá foi que meu Ali, pai, ali Ah, seu pai? nós Foi. Eu nós acho. moramos uhum, também ali, nós né? colaboramos ali. Isso, 1 ano e pouco a gente morou ali no fundo daquela casa, Aham, mas o pastor ali titular era meu pai. isso. Aí nós saímos dali, foi que, daí o Gilmar já não era pastor assalariado pela igreja, né? Sim, Era Ele era só o pastor voluntário, né? entendi. Era Né, tipo um Mas, pastor auxiliar ali, né? auxiliar, Isso, exatamente. pastor Ajudava auxiliar. ali, Ele no tinha caso o ali, né? trabalho Puxava dele, né, pessoas, normal, assim, e e aí à auxiliava. noite, final de semana, assim, auxiliava ali, né, na igreja dando estudo bíblico, visitas hospitalares, essas coisas. E como que funcionava? É assim, eu quero que você fale um pouquinho disso, que vai combinar o que a gente vai conversar agora. Até a gente perguntou antes se podia falar, tal. Assim, como que funcionava a questão dos meninos? Porque daí, o que que a gente percebe, assim? Eu servi muito tempo em outra denominação também e sempre tive ministérios, assim. Só que teve um tempo na minha vida, por exemplo, você sabe que eu tenho os 3 meninos também, e Aham. 2 deles são especiais. Então, eu servi muito tempo numa ONG para criança com autismo. Uhum. Só que teve um tempo, quando você falou de ouvir a voz de Deus, me tocou muito, porque eu acho que algumas pessoas são abençoadas e escutam
de forma audível, acho que é isso que Uhum. fala, né, amor? Me corrija. Isso, É a voz de Deus. certo, amor. Eu comecei a trabalhar demais na ajuda do próximo, e um dia Deus falou comigo: chega, seu primeiro ministério, seus filhos. Exato. Eu ouvi isso. Algumas pessoas podem falar que é esquizofrenia, É, mas não. E naquele momento eu parei tudo. Eu parei essa questão do AdventoCast para mim também é uma resposta de Deus, porque antes nessa época eu tinha uma revista e trabalhava com e eu parei tudo e era o meu sonho, sabe? Meu sonho era levar, só que Deus pediu para eu voltar atrás e cuidar dos meninos. E eu entendi que naquele momento eu não estaria pronta para servir da forma correta, porque eu precisava dos meninos. Então talvez isso seja um desafio que eu queria que vocês conversassem um pouquinho, Uhum. porque às vezes a gente acha que servir a Deus, a vida da gente vai ser perfeita e vai ser do jeito que a gente quer. exato. E não é, né? Não Não, é. não é. É, Que é uma teoria, na verdade, né? Porque, tá com Deus, tudo legal, né? Uhum. Mas a nem gente, sempre Tá Não, tudo legal se sim, você aceitar a vontade dele e nem assim vai estar sim. tudo legal, é né? Quero que você fale um pouquinho. uma quando escolha, né? a pergunta foi sobre a questão do geração, né, Ju? Isso. Então, Geração em geração. então, nós, como já mencionamos ali, a gente se dedicou de cabeça mesmo É ao isso que eu ia ministério. falar. Cabeça. Uhum. Tanto é que o celular ficava no travesseiro ali. Tocava o celular, não importava a hora, o dia, ó, tô com um problema. Eu levantava, bora lá, Deixava a família e deixava a ia. família aí, às vezes nós deixávamos nossos filhos em casa, E é sempre eu. íamos nós dois e sempre foi juntos, assim, sempre, né? Eh, e quando o nosso filho tinha uns 21 anos, quando nós Mais velho. descobrimos a dependência Isso. química, né? Uhum. Quando a gente descobriu que o nosso filho tinha dependência química, o mais velho, né? O chão se abriu para nós. Porque eu meio que comecei a questionar a Deus, dizendo assim, mas eu me dediquei tanto à tua obra, eu fiz tanto pelo Senhor, tudo, e agora o meu filho está numa situação que jamais sonhei que isso aconteceria na minha família, porque isso só acontece lá na família dos outros, de quem não serve a Deus, de quem não busca a Deus, né? A gente começa a cobrar, né? Exatamente, a gente Cobrança. começou, eu ao menos comecei a questionar a situação, assim, sabe? E aí a gente ficou meio que desorientados, né? Agora o que que a gente vai fazer? Como que vão fazer? Tudo, né? Ele tinha bem mais, né, que isso. Daí a gente procurou ajuda na igreja onde que nós somos membros hoje, né? Conversamos com o pastor e o pastor nos orientou, disse, não, não adianta eu falar nada para vocês agora, mas eu só gostaria que vocês participassem de um ministério que a igreja tem, de um seminário, são 7 sábados à tarde, e ele se chama de geração a geração. Esses questionamentos que você está tendo aí, você só vai encontrar respostas dentro deste seminário. Eu falei, esse ano começou, não, então nos escrevam lá porque iremos participar. E verdadeiramente, ali nós encontramos as respostas para as nossas perguntas, né? Porque a gente se culpava, né? Às vezes, aonde foi que eu falhei, sabe? Como pai, como provedor de casa, eu falhei, eu errei, e tudo, sabe? E aí a gente foi descobrindo, assim, naquelas 7 semanas ali, que não nós deveríamos mais nos culpar pela escolha dele, né? Que aí depois a gente foi descobrir, né? Ele nos contou até no dia da triagem, no ingresso de uma clínica, né? Que ele começou nesta vida aos 13 anos. E a gente não sabia. Nós éramos Ele era pastor, né? tão envolvidos no ministério assim que ele saía com nós, né? Ele cantava com nós, ele, sabe, era um menino ativo ali. E Em aos nenhum 13, momento ele chegou a. em Não. momento nenhum a gente pensou nisso. E aí ele contou a história, não, eu comecei a usar aos 13 anos, na escola, que a gente saiu de Novo Hamburgo, né? Foi Fomos transferidos uma para Mafra transferência nessa meio época. que forçada, né? E isso desgostou muito ele. E quando ele chegou num colégio novo, né? Alunos novos, tudo, aí houve aquela questão, assim, uns apoiavam ele, né? Queriam estar com ele, e outros não, queriam bater. É o período de adolescência que a gente tem que É, estar Tem junto, aquele, porque nós já fomos adolescentes, né? é,
E foi ali que daí esse pessoal começaram a oferecer para ele, né? Primeiro a maconha e tudo e tal. Curiosidade, né? E Tipo, curiosidade, para querer se enturmar, para querer fazer isso. parte do Uhum. grupo, né? E Descolar. você chegou a sentir assim que foi, tipo, displicência de vocês? Você A sentiu princípio isso? eu pensava isso. Quando eu Nós culpávamos. descobri, a gente se culpou muito, a gente se culpou muito, 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 sabe? Eu até questionava com ele, eu falei assim, a gente deixou de cuidar dos nossos filhos, da nossa família, Para cuidar da para família cuidar da dos família outros. dos outros. Quantas vezes assim, ó, tipo, casais ligavam, né, tipo, né, ou o esposo, a esposa, ó, pastor, né, não dá mais, nós vamos separar. E nós largava tudo, deixava os meninos em casa, né, nessa época nós tinha só uma moto para o Gilmar fazer o trabalho da igreja, e subia, sabe, se era moto, e ia, sabe? Às vezes voltava 2, 3 horas da manhã, o banco da moto, assim, ó, branco de geada, De gelo. sabe? E nós voltando para casa, sabe, com os meninos em casa. Nós voltando porque tinha ido lá, né, fazer um Atendeu a aconselhamento família. de casal, sabe? E essa questão até, estava conversando com a Rê, não sei se foi ontem ou hoje, não lembro bem o certo, é quando a gente pensa ou a gente entende que primeiro a nossa família tem que estar fortalecida Exato. É, para depois eu ajudar a outra família, no caso, a família, Uhum. né? Assim, enfim, uhum, não a nossa, né? Então, a nossa família, e a gente tem aprendido muito, aprendeu muito. A gente vai falar bastante sobre advento hoje. Aham. Falamos, né? Mas a gente vai falar mais. Nós aprendemos que a nossa família ali precisa estar fortalecida. Primeiro. Preciso. sim. E nós sabemos assim, Gilmar, eu quero até que você fale um pouquinho disso, não tem problema de aquilo que eu falei, pode pregar um pouquinho. É, Mas assim, o que que a gente vê hoje? A família é o bem mais atacado nos dias de hoje. Muito mais. Eu estudo muito assim, claro que cada um tem um perfil, a vida é muito agitada. Então eu trabalho, ele trabalha, tem os meninos e tal, então eu faço meu devocional toda manhã, correndo, geralmente escutando no fone, porque agora a gente tem que usar, fazer o que pode com o que tem, né? porque Mas assim, os nossos horários, né, amor, são um pouquinho aham. diferentes quando a gente começou a trabalhar. E a gente tenta, como pode ali de manhã, ali a gente lê a meditação, faz a oração nossa, sempre a gente faz a nossa oração, mas ainda. E o que que eu percebo assim, a família está sendo atacada. Então hoje eu tenho celular. Hoje eu tenho. Antigamente ainda era assim, ó. Se o menino era maloqueiro, ele era maloqueiro, era visível. Uhum. Era visível. Meu pai falava assim, quando ele teve duas meninas, então ele não deixava a gente sair, era mais fácil. Se ele não deixasse, a gente não tinha opção. Mas hoje os nossos filhos têm tudo no aparelhinho dentro de casa. Nós mesmos, se a gente for ver. Se a gente for contabilizar, a gente fica no celular e perde um tempo. Passando ali, né? Isso, então a gente sabe. Por quê? Porque o inimigo sabe que se ele estragar o casamento, se ele estragar a família, ele ganha, Exato. porque se perde um monte de coisa. Então, assim, o que que eu quero que vocês falem um pouquinho é assim, ó. Apesar de tudo isso que está acontecendo, que aconteceu com vocês, vocês não perderam a vontade de servir. Não. Veio o advento, assim como veio conosco, a gente tem a possibilidade de servir em família. Hoje, vocês não precisam mais deixar os filhos em casa e estar servindo. E isso também é um reconhecimento do amor de Deus. Então, assim, quando que o teu coração se aquietou, sabe? Em ver isso, que eu posso servir, você ama servir, pode servir. Porque você entende que todas essas coisas aconteceram, ao meu ver, para vocês desanimarem. Porque Sim. quantas pessoas você me alcançou na trilha? Uhum. Ele alcançou, o Janderson. A gente vai ter agora, vai ter a possibilidade de alcançar, mas quantas famílias, entende? Exatamente. Então, em que momento, assim, que você entendeu isso? Que, opa, não é culpa minha, Hum. mas o mal existe, né? Exato. Foi o período dentro do geração, né? Que daí Sim. veio que eles não, olha, Fecha ali, né? não é culpa de vocês. Vocês fizeram tudo que vocês tinham que fazer, né? E até o geração incentiva assim você chamar os teus filhos e abençoar a eles, porque nós não tivemos isso na nossa infância, né? Do Sim, pai sim. chamar e dizer, "Ô, filho, vem aqui, eu quero te Hum. abençoar." Aquilo que os judeus faziam para os seus filhos. Uhum. Nós encontramos isso claramente na Bíblia, os ensinamentos Sim. ali, né? Sim. Ensina o menino o caminho que deve andar, né? Vai caminhando com Põe as ele, mãos ali, assim, né? põe as mãos sobre os seus filhos, tudo, né? E o dia em que nós fomos fazer isso, nosso filho, tivemos que fazer por videochamada, né? Ele estava Estava lá no Rio Grande do no Rio Sul. Grande do Sul, né? Aí eu falei para eles, olha, Robson, eu quero, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para você. Aí ele falou, pai, pedir perdão para mim do quê, pai?
Eu só dei desgosto para vocês, só trouxe sofrimento para Tadinho. vocês. Por que que você pedir perdão? Eu disse, não, é um dever meu como pai, se em algum momento eu te feri, né? Então eu tô pedindo perdão Deixei de te e escutar, né? De exatamente, repente, e eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero te abençoar. E daí nós oramos ali com os nossos outros filhos, né? E, e claro, a gente tem hoje uma amizade, uma longa amizade, e tudo, mas foi tenso o trabalho assim, porque sim, à primeira vista, né? Nós tivemos as orientações de clínica e também de própria geração assim, que nós, para a cura do nosso menino, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é fechar as portas para Virar ele, as costas. virar as costas para ele. Aí, à primeira vista, nós ficamos assim, mas como assim? É nosso filho, nosso primeiro filho. Mas virar as costas, tipo, pra ele entender que tem que parar. Exatamente, É, praticar o amor exigente. uhum. exatamente. Eu amo, e porque eu amo, eu exijo Amor respeito. exigente. Exatamente. É. Aí eu lembro que ele estava, né? Tinha ido embora, né? Que é o princípio da autoridade, né? Ele tinha que entender, porque tá é bíblico. Exatamente. Aí E ele. daí, quando nós estávamos nessa denominação, aí, isso há 6 anos atrás. Aí foi aí que eu encontrei, né? Eu fui limpar o quarto dele num domingo e quando eu ergui o colchão, eu vi um negócio verde assim em cima do prato e tal. E eu falei assim, Gilmar, olha isso aqui. Meu Deus. Aí ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, nem eu. E aquilo me deu aquele desânimo, porque eu falei assim, meu filho cantava comigo, né? Ele louvava a Deus comigo, ele tocava e eu cantava, sabe? Nós fazíamos duetos. E eu falei, meu Deus, por quê? E eu questionei muitas vezes a Deus, né? E aí eu sentei assim na beira da mesa e aí eu me desesperei na hora. Me desesperei assim. E quando ele chegou, ele falou assim, ele viu eu chorando, numa sexta-feira, né? Aí quando ele viu, né? Foi no domingo que eu tinha visto. É, foi no domingo que ele não estava em casa. Quando ele chegou, eu estava na beira da mesa chorando. E aí ele abriu a porta e falou assim: O que aconteceu com a mãe? Hum. Aí o Gilmar falou assim: Por tua culpa. Tua mãe tá assim por tua culpa. Aí ele disse assim: Mas o que que eu fiz? Eu falei assim: Robson, eu jamais imaginava que você ia fazer isso comigo. Jamais. Daí ele falou assim: Ah, o que que foi? Daí o Gilmar pegou e falou: Ah, tua mãe contou um negócio debaixo do colchão. Ah, mãe, é uma droga que ela é liberal hoje em dia. Então eu falei assim: Não, Ah, meu Deus. não. Na minha casa, não, meu filho. Na minha casa, jamais isso vai ser liberal. Não, de jeito Nunca. nenhum. Ele falou: Não, não é sempre que eu uso, é lá de vez em quando e tal. Eu falei assim: Na minha casa, nunca você vai usar. Sabe? Nunca você vai usar. E ali eu falei, né? Comentei com ele, falei assim: Robson. Eu não sei o que levou você a escolher esse caminho, mas eu sei que você não quer saber de igreja. Ele falou, mãe, me convide para qualquer lugar, menos para a igreja. Ele desanimou. Desanimou Se totalmente. tem um lugar que tem falsidade e tal, ele começou a enumerar, sabe? Uhum. É a igreja. Eu falei, Robson, você não pode levar esse extremo. Não é porque você se decepcionou com uma igreja que você vai. Deus não tem culpa. Porque ele se decepcionou com pessoas, né? Que é o que a gente tem que se preocupar. E aí eu falei assim, Gilmar, né? Falei assim, Gilmar, vamos conversar com ele, né? E falar que tudo bem, ele se decepcionou com uma igreja, mas, né? Tem outras igrejas e tal. Aí eu peguei, chamei ele e falei assim, Robson, o que que você acha de nós irmos para Adventista? Ah, mas eu não sei, eu acho que igreja é tudo igual. Eu falei, não, não é tudo igual. Igual mesmo, sabe? Deus é um só, igreja não é, sabe? Deus é um só. E aí eu, né, comentei com ele e tudo, ele falou, ah, não sei. E aí sempre eu, né, sempre, né, assim, sorridente, brincando com o pessoal Sim. e tal. E o pessoal no colégio que eu trabalhava, né, no colégio centenário, no colégio Adventista Centenário, perceberam. Até que o pastor um dia chegou para mim, né, o pastor da escola, e falou assim, Silvana, eu percebo que você está muito cabisbaixo, o que está acontecendo? Ai, pastor, é uma longa história, mas é um problema meu. Eu falei assim para ele, falou, não, não é um problema seu, o que está acontecendo? Aí eu, né, abri o jogo pra ele, falei assim, pastor, meu filho mais velho descobri que tá usando droga e tal. E aí ele disse assim, conversa com ele, pergunta pra ele se ele não quer que eu vá fazer uma visita pra ele.
E o pastor tinha quase a mesma idade que ele, né? Pastor jovem, né, do Daí, colégio, geralmente ele é mais geralmente é aberto. pastor Aham. jovem. Conversar com ele. Aí ele Uhum. foi, né, conversou com o pastor, né, o pastor Brian foi lá, conversou com ele e tudo. E aí fez o convite para dar isso, né, se ele aceitava estudo bíblico. E ele aceitou, de princípio, assim, ele aceitou. E eu falei assim, ele vai, primeira semana, segunda, depois ele vai começar a arrumar desculpa. Mas não, foi 3 meses a fio, né? Hum. Ele, assim, toda quarta-feira, o pastor Brian estava lá e nós fazendo estudo bíblico. E aí, tá, terminou o estudo bíblico, todos, né, decidimos ao batismo e tal, e fomos para Adventista. Só que fazia 6 meses que ele estava na igreja e tal, e aí eu, né, não encontrei mais nada, porque daí ali eu fiquei, né, com a pulga atrás da orelha, como diz o ditado, né, direto, revistando a roupa dele, Dormindo com o olho guarda-roupa e fechado e outro tudo. aberto. Exatamente. O olho no peixe, osso no peito. Exatamente. Ditado. Daí você fica ali desconfiado de tudo, né? Mas assim, eu não encontrei mais nada e tudo. E aí fazia 6 meses que nós já estávamos na Adventista. E aí um belo dia ele chegou para nós trabalhando, ele só falou assim, pai, eu conheci uma menina em rede social e eu tô indo embora pro Rio Grande do Sul. Ai, meu Deus. Aí tá, daí eu falei assim, nossa, mas pra que tão longe, né? Mas ele foi. Enfim, era novo e tal. Foi lá pro Rio Grande do Sul. Aí conheceu a menina. Quando foi na quarta-feira, ele retornou. Só que na sexta-feira, ele simplesmente mandou mensagem: pai, passei de Balneário Camboriú, eu tô indo morar com a Etiele. Eu falei assim: como assim? Sabe? Indo morar com a menina. Porque apesar de eu ter encontrado drogas e tudo nas coisas dele, nunca a gente falou assim: ó, você sai daqui. Né? Só falei que na nossa casa, Não debaixo do ia mesmo entrar. teto, Não, ele E não ia usar. como vocês já tinham procurado ajuda, a gente sabe que o usuário ele fica meio Sim, Uhum. emocionado, né? exatamente. E já era por conta dos sintomas É. E, da amor, dependência. Aham. até importante, a gente agradece por essa liberdade, né? Vocês estarem contando, sei que é algo que machucou vocês, né, e tal. Sim, E essa liberdade de vocês estarem contando isso, porque talvez, amor, lá em casa, o pessoal que está assistindo, esteja passando pela Exato. Isso. mesma exatamente. situação E não sabe o que e não fazer. sabe, e agora assistindo esse Relato. relato, esse É. programa nosso, poxa, vai dar um É. Como flash que você falou do amor, que o Do quê? amor de Amor Jesus. exigente. Amor Foi exigente. difícil porque assim, ó, eu trabalhava no colégio, né, no colégio adventista, e daí Amor nós já exigente. estávamos, né, já tinha sido transferida do colégio do Centenário para o colégio do Boa Vista, né? E eu trabalhando lá, então eu fazia, né, recebia os alunos ali, né, fazia a entrada e a saída dos alunos, e aí quando foi, né, no caso, abri o portão 7 horas, 7h30 fechava e ia para uma recepção, né? Quando eu cheguei na recepção, assim, que eu olhei no meu celular, tinha uma mensagem dele. Aí era um áudio dele dizendo assim: mãe, por favor, mãe, compra passagem para me voltar. Meu Deus. Mãe, eu estou sendo ameaçado de Deu tudo morte. errado, meus planos. Deu tudo Não, errado, eu estou sendo ameaçado não de morte sei o que fazer agora. e eu estou no fundo do poço. Aquilo assim, sabe? Eu falei, eu tenho que ser forte. Eu só pedi ajuda de Deus, sabe? E eu peguei e falei assim, Robson, só lamento. Nós demos o que era do nosso alcance, nós te demos. Agora não Nós mais. jamais te tocamos de casa. Diante né, da nossa decepção, nós não tocamos você de casa. E você virou as costas para nós, sabe? Então, assim, ó, se você está no fundo do poço, que bom. Agora saia do fundo do poço. Meu Deus. Saia. É você e Deus. Eu imagino o quanto teu coração. Gente, eu falei aquilo assim, sabe? Depois fui no banheiro, daí chorei. Daí ali eu desabei, né? Mas você consciente já Mas da eu mentoria, é uma consciente, porque eu mentoria. falei assim, gente, eu Exatamente. tenho que fazer isso. Orientações. Não vou perder ele para sempre, né? Exato. É. Porque até aí ele não tinha sido, né, internado em clínica e tudo, mas assim, diante do relato do próprio pastor, né, que né, Sim. falou para nós fazer a geração, Nos ele orientou. tinha comentado, falou assim, Silvana, o que vocês têm que fazer é virar as costas Se de não vocês. virar as costas. Enquanto ele tiver alguém para dar um abrigo para ele, dar Ele vai um continuar até. alimento, ele vai continuar. É Exato. interessante a Silvana comentando isso, né, amor? Porque a dependência, ela realmente vira dependência de tudo, né? De Vira. E na verdade, o que a gente fala que assim é amar e ser firme, né? Isso. Exatamente. Aí ele ficou, daí ele mandou mensagem para Silvana, depois mandou mensagem para mim, ligou tudo, pai, por favor, convence a mãe para voltar, tudo. Deus não, Robson, foi uma escolha sua. E todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se você escolheu isso,
é você e Deus agora, é você e Deus. Aí, claro, né? Daí já vem aquele Sim, diálogo, o discurso, né? Todo, vocês não me amam, vocês são um país ingratos, Uhum. agora eu vou virar morador de rua. Aí, sabe, toda aquela sim, coisa de uma pessoa que está nessa dependência, né? sim. E eu falei, Robson, é uma escolha sua. O dia que você decidir, olha, eu quero ajuda, eu quero sair desta vida, eu quero ir para uma clínica, aí nós vamos te ajudar. Do Senão, não. contrário. Hum. Senão, não. Ah, então tá. Sei lá o que que eu vou fazer. Tchau. E aí ficamos, acho que uns 30, 3 meses. não, acho que uns 3, não lembro. Não, foi 3 meses que 3 ele meses. ficou. Nós Sem ligávamos, notícia ele não nenhuma, atendia, não dava, sem saber nada, sabe, nada. sem saber nada, nada E o dele. coração ali Sim, E o apertado. coração todo apertado, dia né? orando a Porque Deus, diante da ligação dele, né, e tal. buscando por ele. Hum. Mas ficou naquela situação toda. Aí, passado 3 meses, né, que ele não tinha dado notícia, aí um belo dia ele falou assim, ele, né, ligou para nós e falou assim, eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado por Obrigado porque você, se fizeram por nós, por por mim. vocês ter virado as costas para mim, porque senão eu teria voltado para Curitiba, não teria conhecido a pessoa que eu conheci, que é a mãe dos filhos dele, né? E aí ele conheceu a Jéssica e tal. E a Jéssica foi uma pessoa assim que eu tenho 3 filhos homem, né? Mas assim, foi a filha que eu não tive, Hoje ela é é esposa a dele. Jéssica, Então né? Deus colocou a Jéssica na vida dele para chamar ele de Para volta chamar ele de para volta. casa. Uhum, Exatamente. exatamente. Uhum. E aí, com isso, né, enfim, hoje eles, né, se separaram, porque aí o Robson, né, diante disso, aí recaiu, né, 2 vezes, né, ele recaiu, e aí a última vez foi no final do ano No retrasado, né, retrasado. Uhum. final do ano retrasado que dele recaiu, e aí a mulher falou, não, não tem como nós continuarmos com você assim e tal, tal. E o interessante é que quando nós participamos da primeira vez que nós fizemos né, a primeira edição do Advento, Sim. o Ian fez o convite e aí o Gilmar ia trazer a mensagem, né, e ia Final, finalizar com o testemunho dele, que Sim. realmente ele tinha ido para a clínica, tinha voltado da clínica, né? tava bom, Ficou 9 meses na clínica, estava, tranquilo. né, perfeito e tal, tranquilo. E aí até quem pagou o tratamento foi a igreja, né? Nós Sim. ficamos ali entre pagar o apartamento que nós temos em Campo Largo e pagar o tratamento. Nós deixamos 3 meses de pagar Sim. para pagar o tratamento dele. Mas aí o pastor conversou, ficou sabendo e, né, a igreja que Teve apoio. né, patrocinou tudo e pagou o tratamento dele. E aí ele deu testemunho e tal, e na primeira edição do Advento tinha um menino que era usuário de droga E também há se, anos, e se converteu. Ouviu o sabe? testemunho dele, E ele ouviu o tomou a testemunho e decisão. falou, não, se ele conseguiu, eu também consigo. Olha só que legal. E, sabe? E aquilo foi bom assim, porque, tipo assim, ele conseguiu tirar uma pessoa das Ele foi drogas. usado. Ele Hum. foi usado. Só que daí, né, essa pessoa que ouviu o testemunho dele e tal, e deixou de usar drogas, foi para fora do Brasil, né? Estabilizou a vida dele, tudo, restaurou a família dele, e o Robson recaiu, Uns né? meses depois, E infelizmente, alguns veio a queda. meses, mas só que hoje ele tá assim, faz 9 meses, né? Essa 9 semana ele meses. estava feliz, Sim. mandou mensagem, 9 meses que eu tô limpo, sem droga. E esse, Só e por hoje, esse, ele e falou esse pra nós. seminário, ele ainda acontece, né? Sim, Acontece, acontece. Uhum, exatamente. Isso é Né? interessante, de Falamos. repente, né? O pessoal gostaria de procurar também, né? Esse exatamente. seminário aí, né? Para A gente até orienta assim, as um pessoas que estão conselho. passando por alguma dificuldade, até quem não está passando por A gente vai dificuldade, né? procurar saber e deixar até na descrição do vídeo. Exato. Chama a descrição Eu, aqui eu embaixo para quero vocês ir um pouquinho procurarem. para a trilha do Advento, mas antes da gente falar, nós temos que falar hoje, Especialmente, né? especialmente hoje, isso sobre um patrocinador nosso, que a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir algumas parcerias assim para esse tipo de conteúdo que a gente leva, porque nós precisamos de parceiros que realmente invistam em pessoas que vão levar vidas para Jesus. Isso. Uhum. E hoje se vende muita mercadoria, e a mercadoria que se vende no mundo é fácil de vender, mas não é muito útil, assim como assim que a gente leva, né? Uhum. A gente vai conversar um pouquinho na questão do testemunho de vocês para a trilha, mas eu queria anunciar, hoje é o estúdio de beleza da Tati e do Marco. Eles também são um casal que começaram esse ano a trabalhar em família. Eu quero agradecer a Tati.
ela vai sortear uma hidratação aí pro pessoal que tá assistindo a Olha gente. só, que Isso. legal. Legal. Então, se você quer concorrer, você quer dar Fazenda Rio Grande região, quer concorrer a uma hidratação lá no estúdio de beleza dos dois, é um casal, é uma família também. Eles também vão pro Advento. Eu já quero falar aqui, porque eu deixo ela comprometida. Porque eu falo que todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu amo, eu quero levar pro Advento. E é assim, Exatamente. que é assim E que eu sei Jesus... O que porque é bom pra nós, queremos pros é, outros. não é Exatamente. sempre, né, amor, mas algumas vezes eu já te levei lá, né? Isso, aqui a Tati faz as minhas unhas, maravilhosa, né? E assim, Tati, obrigada por nos apoiar. Deus abençoe seu negócio, Deus prospere ele, abençoe sua família, seus filhos. E pessoal, curtam, vai ter o arroba dela lá, então eu preciso que vocês marquem, sigam ela no Instagram, Isso. marquem ela no comentário do nosso vídeo, do AdventoCast, e Isso. seja seguidor nosso. Aí você vai concorrer à hidratação. Vai ter Não vai se sorteio, né? arrepender. É, com certeza. Isso. E eu quero que você fale um pouquinho também do nosso novo parceiro de trabalho, Com certeza, que é amor. o Estúdio do Maier. Eu não posso deixar de falar, né? E agradecer, E né? agradecer também pelo Maier, pelo Estúdio Maier, ali tá aparecendo aqui, né? Você que quer aí gravar seu podcast, você que quer também gravar sua mentoria, procure o Estúdio Maier, equipamentos de última geração, bonito, um lugar, um ambiente bem agradável. A gente tem usado o espaço aqui, né, para o nosso podcast. Então, você que quer e tem um sonho eu quero ter um podcast meu, né? Hoje você tem um estúdio aqui na Fazenda Rio Grande, tá? Estúdio Maier, e você vai poder fazer aí começar seu podcast, fazer a sua mentoria, e com certeza vai ser. E também uma família. Eles estão aqui trabalhando com a gente, eles trabalham em família, o filho junto, é tudo que a gente quer, né, Gilmar? É família andar junto. E Tá sendo uma bênção pra gente vir e gravar aqui no estúdio. O estúdio dele é bem localizado na fazenda. Pra gente foi uma bênção, porque é próximo da nossa casa e a gente tem que. Eu tô muito feliz de vocês terem vindo, porque vieram de longe e Pois foi uma é. bênção estar aqui, mas não é bem fácil a localização, né, Gilmar? Achou bem facinho. Uhum. Então, assim, tem estacionamento próprio, então vai ter o arroba do Maier ali. Se você quiser mais informações sobre o horário, sobre valores, eles é só entrar em contato. E, amor, quero falar também um pouco do Advento, né? Agora a gente vai usar o Gilmar. Falar um pouco, É. não, a gente já tá falando, na verdade, né? Aham. Do Advento Tracking. Mas é exatamente, o Advento Tracking. O Advento Tracking, né, podemos dizer que é o pai, né? Pô, tudo começou. Tudo começou com o Advent Tracking, né? Aham. E nós conhecemos o Advent Tracking e vamos ter, tá perto, amor, uma edição já em março. É a 9ª edição? É a É a nona? nona. É a 9ª, né? Aí, ó, a sorte que ela salvou, né? É, Nós estamos- Sabia que eu fiquei pensando se Eu era a também, Ainda bem nona? que que a era gente trouxe É a oitava. nona. o casal certo para lembrar das datas. Nona, Né? né? Conta. É o nono, tá? É, exato. O nono Advent Tracking, ele vai acontecer do dia 14. Eu anotei aqui, amor, para não Botou, esquecer a Se data. você falar errado. 14 e 15, se eu falar errado, eu tô Isso. lascado. Não. Então, 14 e 15 de março é a próxima edição, a nona edição do Advent Track. E você que está nos assistindo aí na sua casa, você também pode participar Isso. do Advent Track, conhecer o Advent Track, né? Logo mais vai ser aberto aí mais algumas inscrições para A esse gente vai ter evento. um link promocional para quem está assistindo a Olha nossa só, entrevista. essa eu não sabia, viu? Isso, então vai estar o link promocional, de um valor promocional no vídeo. E Gilmar, primeiro você, eu quero que você convide as pessoas para participarem do trekking. Nós estaremos servindo lá. Isso. E depois a Silvana também, né? Por que a gente fala assim, ó? Claro, a família é bem-vinda, né, amor, na trilha. Só que é muito interessante esse conjunto, o casal vir. Exato. Porque a gente sabe que aquilo que eu falei para você, que a família é a esposa, é o marido, e a importância dos dois estarem junto, buscar junto uma melhora, seja espiritual, seja de inteligência emocional, que a gente sabe, não podemos falar o que a gente faz lá, Isso. mas é isso, né? E eu quero que você convide o pessoal para Porque é participar. interessante que no Advent Track pode que nem a Rita falando, pode ir o casal, então é os dois que vão estar ali. Casar os filhos, solteiro ou A não. família, tudo solteiro, se você bem É. lembrado, se você também é Não é solteiro, ainda não é casado, ainda, né? Você também pode, namorando, você também pode ir participar do trekking. Agora vamos deixar o Ô, O Gilmar falar. Só lembrando assim, ó,
quando abrir as inscrições, você que está nos assistindo, você tem que ser rápido, Isso. Ah, sim. porque são poucas vagas e Isso. elas esgotam muito rápido. Muito É rápido questão mesmo. de horas, assim, sabe? Já esgotam as vagas, né? Então tem que Isso. aproveitar o quanto antes, né? Fazer Uhum. as suas inscrições ali, né? E como já foi comentado ali, é uma coisa maravilhosa. E lembrando, nós já tivemos, né, pessoas tetraplégicos participando, Isso. né? Uhum. Isso. Tivemos pessoas de idade, senhores de idade, né? Isso. Sim. 75 anos. Tivemos senhoras de idade participando, sabe? Porque tem muitas outras imersões por aí, né? Mas é só o homem, né? Só o Isso. homem. Isso. Até eu participei recente de uma aí, está muito bom, fantástico tudo. Mas é só o homem. E o advento tem esta finalidade, assim, de que a família toda vem estar imerso né, nessa situação, assim, para realmente poder mudar sua mentalidade, poder mudar seu estilo de vida, para melhor conduzir a família, que é o bem mais precioso que nós temos, né? E a Isso. gente investe, às vezes, em tantas coisas. Os jovens, vou comprar um jogo melhor, vou comprar isso, comprar Sim. aquilo, né? Videogame, Um tá? videogame, uma coisa ou outra, né? Os homens, eu vou assistir uma partida do Atlético, coisa ou outra, assim. Qualquer que Não, seja. vamos criar rivalidade, né? Que de repente Não, tem algum Aí não, ele puxa teve que pra falar. cima, tá? A gente tá aqui, a não, gente é imparcial, tá? exatamente. Não, não, não. O que eu digo assim que nós gastamos valores, às vezes, até meio que absurdo em qualquer coisa. E pensamos que não, passar uma trilha, 2 dias, né? Que agora são, né? Sim. Uhum. 2 dias eu gastar para ir lá, tudo, mas eu vou dizer para você, amigo, vale a pena, vale muito a Vale. pena. Dar um, Isso. um up no teu casamento, Que sabe? legal. Na família, Olha aí, ó. sabe? Viu um up no teu casamento, Silvana. Então, casa- Muito bom. Vai, Não é, Silvana. não é isso? É isso aí. Meu Deus do céu, amor, que o Marco Eu deu gostei. até uma pausa. Um ano Mano do seu casamento. seu. Ele olhou assim na câmera e falou assim: no seu casamento. É. Aí, Gostei, escutou, gostei. meu amigo. Parece aquele talento do radialista, né? Ah, sim. Não, O Gilmar demorou, mas ele. Demorou, no seu casamento. vale a pena, vale a pena, Vale a sabe? pena. Que legal. Vamos, Silvana, agora você. Quando você investe na família, olha, não tem preço, não tem o que Tem preço. pague o Isso. investimento na Na família, família, né? né? Nós aí com 32 anos de casado, eu confesso que a gente, né, não tinha vivenciado, né, nenhum momento assim, Uhum. né? E depois que nós conhecemos o Advento e tudo, realmente, na família melhorou muita coisa, nos ajudou também em relação ao Robson e tudo, né? E realmente, quem participa, ele não vai querer participar uma vez só. Ele vai voltar. Sim, Ele vai Ele como. vai, né, vai querer vir servir mais vezes, né? sim. Até teve uma edição que uma participante falou assim: o que que leva vocês, né? Imagina, tá aí, Fazendo. quantas edições e tal. Eu não lembro se foi na 7ª ou na 8ª. Acho que Aí eu, foi a do congelante. eu sei, Frozen, Frozen. aí, Nós eles tivemos o Advento Frozen, hein? Aí eles, né, questionaram, Isso. né, Aham. um dos participantes. Imagina, passar por tudo isso e você daí, né, olharam para mim e falaram assim: o que leva você a participar assim de tudo isso? Quantas vezes? Eu falei: só 8 vezes. Você tá louca que não sei o quê? Eu falei: não, é que vocês não entenderam o outro lado da história. Sim, Vocês estão Entendeu? vivendo isso agora, sim. mas vocês não sabem, né, por trás de tudo isso, o quanto é Espera o bom. final. Espero o Espera o final. final, Final. né? Aguarde, Espera quando aguarde. você Agora o vir final. servir. Por Isso. enquanto você tá como, né, Seguidor. Sim. seguidor. Agora espera quando você se tornar vencedor e você vier servir. Aí você vai ver o porquê o que te motiva a você participar. Então vale a pena, né? Invista, é um valor, né, que tipo assim, se for de ver, né, você não faz Nada. praticamente nada com esse valor que Sim. você investe, né, pelo preço que tá as coisas no mercado, você vai e você volta com aquele valor numa sacolinha, Sim. né? E só que né, o preço, né, o que você ganha em troca daquele, né, valor é muito gratificante, vale muito a pena mesmo, Então, né? só lembrando, né? Dia 14 e 15, amor, de março, Isso. vai Agora. ser a primeira edição de 2026. Vamos dizer Isso, assim, né? primeira edição Exato. Primeira edição de 2026. 2026. É isso aí. Exato. Bom, gente, a gente já conversou sobre o advento e eu creio que, assim, primeiro eu quero agradecer a vocês por terem vindo. Amém. Eu quero agradecer a vocês por terem nos servido.
Eu quero dizer que é uma honra servir junto com vocês dois, Ah, porque é uma honra servir com Com vocês certeza, dois, com certeza. né? muito bom. E assim, eu creio que Deus, assim, não é clichê, mas ele acaba capacitando a gente no decorrer. Sim, E vocês aqui com a história que vocês passaram, a gente vê que muitas pessoas no lugar de vocês, elas desistiram Uhum, ou colocaram a culpa em Deus. exato. E vocês conseguiram enxergar que o que vocês passaram, a dor que vocês passaram, hoje é usada por Deus para curar outras pessoas. exatamente. Verdade. Então, acho que tudo que a gente quer nessa passagem que eu falo hoje, a gente estava conversando sobre isso, ele fala, eu não sei o que, eu acho que foi o Jansen me perguntou, o que que você quer? Eu falei, eu quero tudo. Por que que eu quero tudo? Porque eu sei que eu só vou ter a minha a minha a minha vontade de fazer as coisas suprida lá no céu. Então, até que a gente vá para o céu, a gente quer tudo. E o que que é o querer tudo? É realmente fazer sentido. Então, o que que eu vejo na vida de vocês? Tudo que aconteceu na vida de vocês fez sentido. E faz sentido na trilha. Eu creio que tem muita gente ainda para ser alcançada com o testemunho de vocês. Como a gente falou, né, amor? É uma honra poder ouvir vocês, É, ouvir você pregando na trilha, ouvir a Silvana servindo as mulheres, às vezes as meninas, a gente meio perdida, ou às vezes meio eufórica, e ela sempre ali, né? Uhum. Então, assim, obrigada. E obrigada por terem vindo aqui, vocês abençoaram as pessoas, Eu né? queria, assim, amor, a gente está encerrando já o programa de hoje, mas eu queria que vocês deixassem, seria interessante, sim, para o pessoal que está nos assistindo lá em casa, olhando ali na câmera, né? Uma palavra, sim, que define, eu vou colocar a família, porque eles são a família que serve, que define a família de vocês hoje. O pessoal que está lá em casa hoje, verem, vão estar assistindo a gente, o que que define, qual é a palavra que define a família de vocês hoje? Vocês começar. pensaram? Cada um escolhe uma palavra. Escolhe uma Eu palavra. acho O Gilmar primeiro, depois a que Silvana. é, Não briguem. Né? não, a família, eu acho, eu creio e eu vivo isso, que é a base de tudo. Família é aquele lugar que você, depois de um dia exausto de trabalho, você é autônomo, né? É, né? Na verdade, eu sou vendedor, mas Vendedor. isso também funciona. Também, assim como eu sou autônomo também, né? É, Depois daquele dia que você pegou aquele cliente, nossa, é, difícil tudo, sim. né? Mas você começa a pensar assim, ó, logo daqui um pouco mais eu estarei em casa, estarei junto com a minha família. Então eu vejo assim que a família é a nossa base, o nosso chão, o nosso tudo. E eu e a Silvana é aquela questão que é sempre junto, sempre junto. Nós trabalhamos vários anos, né, em empresas É, e nós trabalhamos juntos, no mesmo setor e tudo. Até o pessoal diz, mas como vocês aguentam trabalhar 10 juntos? anos no E começo. sempre gostamos de estar juntos, né? Nossos Que legal. dilemas, dificuldade, tudo, é, conta de banco é junto, senha é junto, celular é junto, é tudo uma coisa só, sabe? Então, eu fico feliz por isso, né? Que nós temos essa. Somos casais, somos amigos, somos parceiros, Parceiro. somos amantes, sabe? É, todo momento a gente aproveita para estar juntos, né? Essa última vez que nós fomos para o Rio Grande do Sul, né? Nós sempre íamos de carro, tudo, mas optamos de ônibus, né? E como foi gostoso, né, amor? Viajar juntos, viajar abraçado, tudo, sabe? Foi Que muito legal. gostoso, muito gostoso. Então, eu vejo assim que família é a base para estar juntos, filhos e tudo. Família base. Você, Silvana. E eu vejo que família, assim, a palavra que resume hoje a minha família é esperança, Esperança. Amém. né? Esperança. Porque na Bíblia mesmo nós encontramos, né, que, né, tá lá, no mundo tereis aflições, Assim, né, Mas tende bom ânimo. mas tende bom ânimo, eu venci, Venci vocês o mundo. vencerão. Então, tipo, diante de qualquer circunstância, tudo que vier, né, de lutas, tribulações, sempre lembre que, né, Jesus não prometeu que ia ser um mar de rosas. Que se você seguisse ele, se você servisse ao teu próximo, fizesse a vontade de Deus, você não teria problemas. A Bíblia não diz isso, né? Mas se nós confiarmos em Deus, né, qualquer problema que nós tivermos, depositar, né, nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus, nós temos a esperança de que nós vamos vencer.
Amém. né? Amém. E diante de tudo que a gente já viveu nesses 32 anos, né? Uhum. Nós, né, pensamos assim, né? Que benção. Venha o que vier, né? Nós vamos continuar firmes, Sempre juntos, servindo o sempre nosso juntos. Deus. Porque família anda junto. E eu Sempre também, andam eu, juntos. Família, eu né? também quero falar algo para minha esposa, né? Obrigado primeiro por ter me dado esse privilégio de poder participar com você. Você é bênção. Tá, gente? A gente está sempre atrás das câmeras, né? Aham. Mas eu vejo a garra que você tem, quanto você tem uma esperança grande no coração também. Então, estou muito feliz de poder participar com você aqui hoje, amor. Eu Amém. te amo, né? Vamos ver. Olha! Ó, E declaração obrigado de pela oportunidade, amor. Espero que tenha Até que mais. enfim, quase um ano. Essa vai ser convidada de novo, né? Quase um Eu ano. lembro quando a gente ia fazer. Gente, eu agradeço a participação de todos vocês, inclusive do meu esposo. E pro pessoal que escutou a gente falou muito sobre família. E vai ser uma honra servir a família de vocês. Se vocês decidirem virem para o trekking, todos nós aqui vamos servi-los. Sim. Com Todos certeza. nós vamos ter a honra de servi-los. E assim, o Gilmar falou algo muito importante. Quando eu quero voltar para casa, porque lá é o meu lugar seguro. Exato, Se você que está me escutando hoje não sente isso, tem alguma coisa errada. exato. Não entregue a sua família, porque a sua família é seu bem maior. Então, se você nos dar a honra de servi-los, eu creio que você vai descobrir que esse é o seu bem maior e que é possível sim ter um lugar aonde te esperam e aonde te cuidam, né? Amém. Se Deus for o fundamento, assim que vai ser. E aí você vai conhecer como que a gente ganhou, conquistou, né? Exato, A camisa laranja. É exato. isso aí. Que é uma conquista, né? Vamos aprender depois. Então é isso aí. Obrigada, gente. Hã? Até um próximo episódio, que a gente vai ter mais assunto para conversar, e se Deus quiser, vocês vão retornar. Amém. E Deus abençoe, viu? Pela oportunidade de Amém. falar com vocês. Nós que agradecemos o convite e ficamos muito honrados por isso, né? E o que a gente quer realmente é o sucesso das famílias, que hoje está Amém. difícil, né? Até tinha Sim. um versículo que eu escolhi aqui. Então pode tive a falar. oportunidade. Pode, claro, com certeza. Romanos 12, 2, onde a palavra diz, né, que eu digo a palavra que é a Bíblia Sagrada, né? Que Isso. a base da família deve ser a palavra de Deus. Porque se Isso. Deus não habitar dentro da família, ela perde a razão de Perde a ser, razão né? de ser família. E o apóstolo diz ali, ó, e não vos conformeis com este mundo, Amém. mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade Vontade de de Deus. Deus. Que bonito, Eu né? sou apaixonado por esse verso porque É um verso muito muitas famílias, né, nós temos a experiência assim de quantas turbulências que nós passamos na nossa família, muita Isso. dificuldade, assim por diante. E ela só começou a ter um rumo, ter uma direção, quando realmente a gente desfocou um pouco a questão denominacional, a questão CNPJ, né? E se focamos em Jesus, o Cristo vivo, sabe? O Deus real em nossas vidas, né? E ele deseja transformar a nossa vida. E a primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar que ele transforme, né? E até quando ele fala assim, a questão da palavra ali, dessa transformação, transformais, ele vai falar da questão da metanoia, né? A lagarta que se torna uma borboleta, borboleta. né? E Deus quer fazer isso nas famílias. Deus fez isto em mim. Eu creio que Deus está fazendo isto em mim. E Ele quer fazer na vida de vocês, como está fazendo. Deus quer fazer na tua família. De repente, tu vê que a tua família é tão atribulada, né? Você às vezes não tem vontade de voltar para casa, né? Você não consegue ter diálogo com seus filhos, você não consegue ter um momento de oração com seus filhos, mas se você aceitar que Deus transforme sua vida, Ele vai transformar. E a transformação começa onde? Na mente. Na mente, né? E nós temos que ter esse desejo, assim, a primeira coisa, não se conformar com este mundo. Isso. Qual que é a metodologia do mundo hoje? Casou, tipo assim, já dá a impressão que se dá assim, que parece que já está casando pensando, se não der certo, eu me divorcio e caso novamente. Pois é. Este não é o projeto de Não. Deus, isso aí entristece o coração de Deus. Deus não quer isso, né? Até a palavra de Deus diz que a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração do povo, mas nunca foi a vontade de Deus. Deus quer o casamento de um homem
e uma mulher. Eu desde o princípio. Não tem outra alternativa, né? E o desejo de Deus é que todos estejam sempre unidos. E nós devemos desejar esta renovação, não se conformar com este mundo, não se conformar com as coisas que nós estamos vivenciando hoje, mas aceitar a metodologia estabelecida lá no Éden, um homem e uma mulher, né? E ali viver e deixar Deus transformar. E nós temos que ter esse desejo pela sabedoria que vem de Deus, assim como nós temos o desejo do ar, né? Amém. Nos conta a história assim que um jovem chegou na casa de um sábio e falou, eu quero ser sábio, eu pago qualquer valor para ser sábio. E aí o sábio falou para ele, olha, eu te ensino a sabedoria, mas eu quero fazer um teste contigo antes para ver se você realmente está disposto a querer esta sabedoria. Não, eu aceito qualquer coisa. Esse sábio pegou o menino, né, pelas pernas e colocou ele dentro de uma vasilha com água. Cara, começou quase a querer morrer, né? E deixou ele um tempo, quando ele viu que ele já estava se debatendo, puxou ele de volta. E daí, claro, o cara reclamou, você quer me matar? Coisa outra. Disse, não, você quer sabedoria? Ah, eu quero. Só que você tem que desejar a sabedoria tanto quanto você desejou respirar ou sair de dentro desse tanque de água. Ou seja, nós devemos de realmente se imergir na palavra de Deus. E a fonte da sabedoria para nós é a Bíblia Sagrada. Nós não encontramos outra coisa. Tem tantos livros de filosofia, tantos livros de autoajuda, né? Todos os lugares a gente vê. Hoje nós temos a internet, YouTube, tudo, que tem tantas orientações. Mas a melhor e a mais eficaz para salvamento de casamento é a Bíblia Sagrada. E não importa a porta de igreja, né? Não. Você deve desfocar isso aí. Aquilo que muitos falam assim, eu não vou naquela igreja porque tem problema. Não. Vá para a Bíblia. É lar, né, É o casa? lar, vai na casa, tira aquele momento de leitura da palavra do Senhor. Nós lá em casa temos sempre à noite, né? Quando todos chegam do trabalho, tudo, antes de dormir, nós nos reunimos ali com os filhos, vamos ter o nosso momento de oração, né? Às 3 horas da manhã eu sempre tenho o meu momento de oração, o meu momento de é o meu momento de relaxamento. A minha conversa particular com Deus sempre. Isso é. Lembra lá que eu falei do chamado, né? Que eu deduzo que foi por volta das 3 horas da manhã. Desde lá eu sempre tive aquilo. Não, acho que Deus sempre quer falar comigo. Claro, Deus fala em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias, usa ele quem ele quer, da maneira que ele quer. Mas eu, particularmente, vejo que às 3 horas da manhã é aquele lugar assim, silêncio, que Deus quer falar e a gente faz o derramar do coração perante Deus, ali a gente intercede para os outros, tudo. Então a gente tem esse período, tem um período nossa oração matinal também, mas é à noite que a gente se reúne ali e a palavra, para você que está nos assistindo, amigo, olha. Se você lê muitos livros, muito bom. Mas tire nem que seja aí, sei lá, 5 minutos por dia de leitura da Bíblia, tu vai ver que a tua vida vai se transformar. Porque ninguém vai conhecer a Deus a não ser através da leitura da palavra de Deus. E é no silêncio. Porque muitos ficam hoje, nos dias de hoje, eu vou naquela igreja porque eu sinto arrepio, eu vou Não é naquela emoção, né? Não é emoção. Racional, né? Bíblia é razão, Deus é razão, Deus é real. E quem busca esta realidade de Deus na sua vida começa a viver o extraordinário. Ele começa a ter uma renovação da mente. E tudo hoje é questão, parte da nossa mente, aquilo que nós pensamos, né? Acho que tem um grande filósofo que falou: penso, logo existo, né? Sim. É uma coisa que está na nossa mente. Então, se eu começo a pensar em buscar a Deus, eu quero ter uma vida extraordinária, eu quero ter um lar de paz, uma família feliz, tudo. A senha é: busque a Deus, leia a Bíblia Sagrada, que é ali que você vai Muito bem. encontrar Então tudo. você é nosso Valeu? convidado, né, pro trekking em março. Márcio. Ele não esqueça disso. 14 e 15 de março você é o nosso convidado. É isso Valeu. aí. Então, até lá, gente. Até lá, gente. Até mais. Tchau, Tchau. tchau, tchau. Tchau.